Olá, queridos, bom dia. Vamos a mais uma vez a palavra do Senhor e eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo de Deus falou comigo hoje pela manhã, como sempre. Nós buscamos do Senhor o que o Senhor tem para nós no dia de hoje, né? Muito bom nós começarmos o dia perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor tem para nós para o dia de hoje? E meditarmos nessa palavra, né? E eu quero, então, todos os dias eu falo com o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? O que o Senhor tem para nós? E eu creio que o Senhor nos leva, está nos levando, né, a palavras que estão dando sequência a tudo aquilo que Ele tem para nós para este tempo, né? Nós precisamos de aprender mais de Deus. Quanto mais aprendemos de Deus, mais vamos ficar parecidos com Ele, né? Então nós precisamos de nos aproximar, e a maneira de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor é conhecendo a palavra e vivendo a palavra. Isso é muito importante, né? E eu quero ler com você aqui, eu quero falar, né, comentar sobre o versículo que o Senhor me deu hoje para compartilhar nesses 52 dias, né? Que está em Romanos 12, que diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é? Então, o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aqui o Senhor está falando que é para nós renovarmos a nossa mente, nos deixarmos ser transformados em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para que a gente venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que ele está falando aqui? Que é um culto racional, quer dizer, a minha razão tem que estar ali. Não é uma coisa que é totalmente espiritual. Eu tenho que tomar a decisão na minha vida de colocar aquilo em prática de acordo com aquilo que é a palavra. Então, eu tenho que decidir o que é melhor para mim, o que faz bem para mim. E se a palavra do Senhor está dizendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é não nos moldar a este padrão de mundo, mas vivermos aquilo que o Senhor tem no reino para nós, é porque Ele está falando, é verdade. O que ele fala é a verdade. O Senhor diz na palavra que a palavra dele é verdade, né? Nela não tem engano. Que o Senhor, se nós conhecermos a Cristo, nós vamos conhecer a verdade. Ele vai nos levar a aquilo que o Senhor quer. Então, a vontade perfeita de Deus não vai me deixar triste, não vai me causar dano. E eu quero falar com você sobre isso hoje, buscando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos fazer isso, né? Como o Senhor nos diz que deve ser essa busca, não nos moldarmos ao padrão deste mundo, mas transformarmos as nossas mentes, renovarmos nossas mentes, porque assim iremos experimentar esta boa. O que significa a palavra boa? Vamos falar bom, né? É bom, boa, né? Exigido, desejado, esperado quanto à sua natureza, adequação, eficácia, função, funcionamento, que é o que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso. Gente, olha que coisa tremenda, né? Então, o bom é isso. Quando a gente olha assim, dá a impressão que tudo é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Ele está falando aqui bem explicadinho. Se eu for buscar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, então o que é boa? É uma coisa exigida, desejada, esperado quanto à sua natureza, adequação, função, eficácia, funcionamento, que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso. Então, olha que coisa tremenda, né? Então, isso é a boa vontade de Deus para a minha vida. E aí, a palavra de Deus, diz a palavra, né? Que a palavra de Deus é perfeita, a palavra do Senhor é provada, né? E felizes são aqueles que estão dentro dela. É isso que o Senhor nos leva a entender, né? O que é perfeito? É acabado, rematado, completo, sem defeito, maravilhoso, sublime, excelente, ideal, impecável, linda,
bela, né? Olha que coisa tremenda, né? Isso é perfeito. Então, eu vou ter tudo isso se eu não me moldar ao padrão deste mundo e buscar a Deus e seus princípios, não é? E agradável, o que significa agradável? É honesto, verdadeiro, fiel, justo, longânimo, real. A verdadeira essência da palavra agradável é imutável, algo que não deturpa a realidade. Esta palavra, no sentido dela, é que não há falha de caráter, nem limitação humana. É algo que Deus, só Deus pode nos proporcionar. Não é? Olha que coisa tremenda. Nós gostamos de adaptar, né? Nos adaptamos àquilo que a gente acha que é bom. Eu olhei isso aqui, eu gostei disso, eu vou me adaptar a isso aqui, porque isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom. O Senhor está dizendo que não. A palavra do Senhor é perfeita, ela é provada. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Que nele, quando nós cremos nele, quando nós vivemos a vontade dele, não há engano. Então, o que eu tenho que fazer? Resistir a esse mundo. Eu tenho que, me controlar para não ceder àquelas coisas que o mundo, gente, o mundo é delicioso. Quando as pessoas falam que o mundo é ruim, é mentira, o mundo é delicioso, os prazeres do mundo é delicioso, é maravilhoso, mas tudo isso é passageiro. Né? Nós gostamos de adaptar, moldar de acordo com aquilo que achamos que é legal, de acordo com o que eu acho que é melhor para mim, né? O Senhor fala sobre a cobiça dos olhos. Eu quero ler aqui com você sobre a cobiça dos olhos, que está em 2 João, né? 2 João do 15 a 17. Não, do 1 João do 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não é? Olha só o que ele está falando aqui, né? E eu quero ler de novo em outra tradução. Vamos ver aqui em outra tradução o que está querendo dizer aqui para nós, né? 1 João 2, do 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu quero falar para você o que é concupiscência, né? É desejo imoderado, desejo intenso. Então, o que ele está dizendo aqui para mim? Que eu tenho que viver no mundo, mas eu não tenho que fazer parte dele. As coisas do mundo não podem me dar mais prazer do que as coisas de Deus. Eu tenho que buscar os princípios da palavra do Senhor. Eles vão me dar uma alegria eterna, um prazer eterno. É mais difícil? Sim, é mais difícil, porque dizer não para o mundo é complicado, é muito difícil, mas eu tenho que resistir. A cobiça dos olhos é a tentação mental, tentação que vem através do domínio da mente. Então, quando a minha mente é dominada por aquilo que eu estou vendo e eu começo a me alegrar com aquilo e eu começo a procurar mais daquilo, aquilo lá vai me fazer bem e eu vou querer mais daquilo, né? Quer um exemplo, a cobiça dos olhos? A Eva foi tentada, não é? A Eva foi tentada e o que ela cedeu à tentação? Está escrito aqui na palavra, né? Em Gênesis 3, vamos ler aqui, Gênesis 3, diz assim, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a serpente, a Eva a serpente: não, podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis.
Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É aquilo que o diabo fala todos os dias, não tem problema, não. Nosso Deus é maravilhoso, amor, Deus é amor, e Ele te perdoa. Pode, vai, entra, faz o que você quer fazer, faça as coisas erradas, ama mais este mundo do que a Deus, porque Deus é misericordioso, longânimo, poderoso. É isso que Ele fala? Não fala assim, não. Você sabe por quê? É aqui a serpente, o príncipe desse sistema de coisas continua sendo a serpente, continua sendo o diabo, continua sendo o inimigo, né? O que está contrário à vontade de Deus. E para seduzir que ele está aí. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, a concupiscência dos olhos e, além de tudo, desejável para dela obter essa sagacidade, tomou seu fruto, comeu e o deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? E o homem disse: eu ouvi o barulho do teu caminhar e eu me escondi, né? Então, olha para você ver. Então, aqui ele diz no versículo 6, o que ela viu? Ela parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para dele comer, né? Então, os padrões desse mundo, a cobiça da palavra significa desejar desordenadamente, colocar o objeto do desejo diante do amor, do caráter, da devoção a Deus. Padrões desse mundo podemos definir como cultura padrão estabelecido pela sociedade, arte, crenças, religiões, lei, moral, costumes e todos os hábitos que tem uma família. Tudo isso pode nos colocar longe da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, porque nela estão os padrões do reino de Deus. A Bíblia diz que somos cidadãos dos céus, né, do reino de Deus. E nós precisamos, nossa pátria não é deste mundo, nós precisamos de entender isso. Quem é o príncipe desse sistema de coisa? É o inimigo. E ele formata o mundo de acordo com a sua vontade. Quando nós nos moldamos a este mundo e a sua maneira de viver, não vamos conseguir experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua plenitude. O Senhor diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que a falsa religião que é permissiva, ela permite tudo, ela pode tudo. Deus não está preocupado com isso. O mesmo Deus que é Deus de amor, ele também é fogo devorador e ele continua sendo o mesmo, não é? Então eu quero as bênçãos de Deus, mas também eu não quero deixar os prazeres desse mundo. Então o Senhor diz: acautelai-vos. E se eu amo mais o mundo, permeio mais no mundo do que em Deus e na sua vontade, vou sofrer a influência. E não podemos nos acostumar e passar a viver assim. Precisamos conhecer quais são os valores da palavra e viver para não sofrer a influência, viver dentro deste mundo sem ser dele, ser inserido em uma cultura, mas não ser influenciado por esta cultura. A palavra de Deus nos diz que é para pensarmos nas coisas do alto. Então, não deixe esse mundo te enganar. Deus, às vezes a pessoa está preocupada com fama, com dinheiro, com sucesso, com tanta coisa. E eu quero dizer para você, tudo isso passa, tudo isso é passageiro. A palavra do Senhor diz que a traça e a ferrugem vai corroer, mas a herança de Deus em mim, o legado de Deus em mim é que vai me tornar mais do que vencedor. Todo o dinheiro que eu preciso está em Cristo, tudo que eu preciso vem das mãos dele, tudo que eu preciso, tudo está na mão dele. Ele tem riquezas encobertas, tesouros escondidos, ele tem bênção, ele tem suprimento, ele tem tudo. Eu não preciso deste mundo. O inimigo coloca que você precisa de se moldar a este mundo, e a palavra de Deus diz: não vos moldeis ao sistema, desse sistema, mas transforma a tua mente e muda. Em nome de Jesus Cristo, amém.